e transmitia, igualmente, uma série de instruções sobre as modificações introduzidas na vara de Moisés e sobre o meu equipamento pessoal. Os novos instrumentos encontravam-se nos containers metálicos. A leitura da segunda mensagem foi muito diferente. O general, apanhado de surpresa pelos relatórios, foi empalidecendo durante alguns segundos. Um dos documentos, em especial, devia conter qualquer coisa tremendamente grave. Não satisfeito com uma primeira leitura, releu, ao mesmo tempo que nascia entre os seus dedos um quase imperceptível tremor que o traía. Maquinalmente, entregou o primeiro relatório a outro diretor, guardando o que o afetara tão profundamente. Então, com um semblante alterado, procurou-me entre os homens lançando-me um olhar penetrante. Nesse instante soube que a informação tinha a ver comigo e, presumivelmente, com o meu irmão de expedição. Mas, em que sentido? Por que ela alterara o frio e veterano militar? A resposta, desoladora, chegaria nessa mesma noite. A partir desse momento, desculpando-se com uma pertinaz dor de cabeça, o nosso chefe desapareceu do fosso. E, depois de pedir licença para abandonar o acampamento, perdeu-se para norte da meseta. Era evidente que precisava refletir sobre o nosso setor. Quem poderia suspeitar na altura? Tomar uma decisão crítica. Eliseu, alguns diretores e eu trocamos um olhar cheio de funestos presságios. Mas os trabalhos na estação continuaram no ritmo habitual. Antes de irmos descansar, Eliseu e eu fomos chamados pela equipe de diretores, que nos mostrou um dos documentos. O que estava no segundo envelope era remetido pelo Centro Geológico do Colorado e era a resposta dos especialistas em terremotos aos sismogramas obtidos no topo do Monte das Oliveiras no inesquecível dia 7 de abril do ano 30. Tal como resumia o Cavalo de Troia, as análises apontavam para uma considerável explosão subterrânea como a explicação mais verossímil do que aparecia nos registros digitais e analógicos. Naturalmente, os sismólogos não tinham sido informados nem do lugar nem da data em que tinham sido captados aqueles movimentos telúricos. Por esta razão, os especialistas em sismologia, embora determinassem a magnitude dos abalos, a possível energia libertada na suposta explosão e outros parâmetros complementares, insistiam na necessidade de conhecer, sobretudo, as coordenadas da estação sismográfica de onde procediam os misteriosos sismogramas. Com este dado e com a data exata dos movimentos sísmicos, esquecimento qualificado de incompreensível por aqueles especialistas do Colorado, seria possível uma consulta à rede de estações mais próxima, completando assim o estudo. É claro que o Cavalo de Troia nunca lhes forneceria as informações solicitadas e supostamente, para nós era mais do que suficiente a simples ratificação de que estávamos perante uma série de abalos provocada por uma explosão e não por um terremoto vulgar ou habitual. À vista das ondas longitudinais, o tempo que as ondas P demoram para chegar a cada estação em função da distância e profundidade do foco. A partir dos tempos de chegada, obtém-se com precisão a localização da fonte com uma margem de erro inferior a 10 ou 25 km, se os dados sísmicos forem de alta qualidade. N. Do M. Talvez a vinda de Eliseu à minha tenda tenha sido providencial. Eram 9 horas e o general continuava sem dar sinais de vida. Preocupado, o meu companheiro convenceu-me a sair à sua procura. Não era normal que em plena fase vermelha Curtis se ausentasse durante tanto tempo. A amena temperatura daquela terça-feira e o rutilante firmamento de Masada convidavam para um passeio. De forma que, cada um com a sua lanterna e com a correspondente contrassenha, deixamos a paliçada. Em silêncio, com uma crescente inquietação, como se pressentíssemos alguma coisa, evitamos o labirinto dos armazéns herodianos, dirigindo-nos ao Palácio do Norte. Uma vez na proa do porta-aviões de pedra, vislumbramos logo o escuro perfil do general. Estava debruçado sobre a balaustrada semicircular que fecha o terraço superior. Ao ouvir os nossos passos, voltou-se lentamente. "Estava esperando por vocês", exclamou com voz inflamada. Uma familiar corrente de fogo, prelúdio sempre de situações graves ou comprometedoras, percorreu-me as entranhas.
Estava esperando por vocês, repetiu com um fio de voz. E, metendo a mão direita num bolso da sua farda de trabalho, mostrou-nos os documentos que o tinham feito empalidecer no fosso. Nem Eliseu nem eu nos atrevemos a articular qualquer palavra. O general pegou então na minha lanterna, iluminando cada vez mais intrigante relatório. Tenho más notícias, anunciou por fim com o rosto alterado. Esta informação, absolutamente confidencial, vem de Edwards. E então, a voz do meu irmão surgiu repleta de impaciência. Se isto for verdade, talvez tenhamos cometido um erro irreparável. Visivelmente esgotado, Curtis deteve-se de novo. Eliseu fez o gesto de lhe tirar os papéis, mas, segurando-o pelo antebraço, pedi-lhe calma. O general entregou-me o relatório. Será melhor que, como médico, o leia e dê a sua opinião. Assim fiz. E depois de uma leitura atrapalhada, o meu semblante também se alterou. Eliseu, sem pestanejar, esperava a minha resposta. Bom, mas isto não parece definitivo. Balbuciei sem muita convicção. Pelo amor de Deus! Explodiu meu companheiro. Que raio está acontecendo? Comecei a minha explicação, buscando termos pouco complicados. Qualquer coisa anormal nas cobaias do laboratório. Parece que os rapazes de Mojave estabeleceram uma estreita relação com as experiências da inversão de massa dos viveus. Perante o olhar de incredulidade, tive que lhe mostrar várias microfotografias que acompanhavam os documentos. Numa delas, marcados com uma flecha, apareciam os pigmentos do envelhecimento, lipofucsina, típicos da passagem do tempo nos neurônios e em outras células fixas ou mitóticas ou sumamente diferenciadas dos mamíferos e restantes animais pluricelulares. A microfotografia em questão apresentava o aspecto característico do referido pigmento no neurônio do cérebro de uma cobaia de 8 meses. A imagem tinha sido aumentada 500 vezes. Continuei sem muitas esperanças de que captara o sentido dramático das minhas palavras. A presença destes pigmentos do envelhecimento seria normal se não fosse um pormenor arrepiante. Esses neurônios das cobaias começaram a morrer vertiginosamente rápido a partir do momento em que foram submetidos a sucessivos processos de inversão de massa. O que, no envelhecimento natural, precisaria de meses ou anos, nessas circunstâncias, mudou em questão de dias. Não sei se me explico com suficiente clareza. Está comprovado que o corpo dos mamíferos, incluindo o do homem, contém nos seus tecidos células que envelhecem e outras que, pelo contrário, conservam o seu aspecto juvenil, mesmo em seres velhos. Um exemplo das primeiras são os neurônios do cérebro e as que se alojam nas fossas de Lieberkühn, no duodeno. As segundas, ameboides, têm uma capacidade inesgotável de crescimento. N. Do M. Mas por quê? Interpelou-nos Eliseu, que intuía o alcance daquelas descobertas. Isso não claro, retorqui, apontando para o relatório. Parece que durante o tempo infinitesimal da inversão dos viveus há qualquer coisa que afeta os neurônios, superexcitando-os ou provocando-lhes um cansaço e o subsequente e galopante consumo de oxigênio. E isso, como deve saber, é uma arma de dois gumes. O homem, na sua dependência aeróbica de ser pluricelular altamente diferenciado, deve ao oxigênio a sua vida e o seu envelhecimento. Estamos, em suma, perante a teoria dos chamados radicais livres, proposta pelos doutores Arma, Nagy, Oster e outros. Os radicais livres, para que me compreenda, na minha qualidade de médico, e a partir dessa fatal descoberta, consultei as mais avançadas hipóteses acerca do obscuro problema do envelhecimento humano. Em especial, as formuladas por homens como Arma, da Universidade de Nebraska, pai da teoria dos radicais livres. Warburg, prêmio Nobel, que identificou o oxigênio como o grande responsável da diferenciação celular. J. Milwell, chefe da seção de patologia experimental do Ames Research Center da NASA. Heinrich S. Nagy. E muitos outros. Todos, à sua maneira, coincidiam em que o calcanhar de Aquiles do envelhecimento não está nas células que têm capacidade de divisão, mas nas que, como um neurônio,
perderam a virtude da proliferação e que, devido ao seu elevado consumo de oxigênio nas mitocôndrias, sofrem uma desorganização peroxidativa, mas não são do que o oxigênio normal, transformado e ativado pelas células. Pois bem, se citamos um neurônio, o seu consumo de oxigênio multiplica-se e os RO, radicais livres, atuam como oxidantes poderosos e corrosivos, acelerando seu envelhecimento, e até mesmo paradoxalmente, um consumo anormal de oxigênio por parte dos neurônios leva-nos, definitivamente a uma evolução senil. Mesmo havendo toda uma gama de fatores ambientais e de dieta que contribuam igualmente para a ação oxidante dos RO, o estresse é, possivelmente, um dos grandes culpados. Já reparou como e a que velocidade envelhecem os estadistas ou os executivos? Mikkel, que pôs à prova a teoria do Dr. Adman, explica isso quando diz: a nossa hipótese está no genoma mitocondrial ser a chave. A sua vulnerabilidade abre o caminho à evolução senil. Ou envelhecimento celular, o resultado da toxicidade do oxigênio, ou melhor, dos radicais livres RO. Estes radicais surgem durante a redução univalente do oxigênio na cadeia respiratória mitocondrial, N. do M2 dentro da programação genética da duração da vida, como assinala o Dr. Acosta, a teoria da sua limitação pela toxicidade dos radicais livres ao nível celular está na sequência coerente dos conhecimentos e das experiências dos últimos anos. A escassa divulgação do conceito RO leva-me a considerar, aqui e agora, o que são e como agem. Com isso, o leitor poderá aproximar-se melhor da natureza da nossa tragédia. Os R1 são compostos químicos de gênese plural, com uma grande capacidade de reação e alto poder oxidante,